Aqui estamos já na segunda parte da nossa aula sobre gráficos relacionados à população. Na primeira nós vimos as anamorfoses, tá? Se você está assistindo esse vídeo agora, antes de ver o primeiro, pare e volte para o primeiro, tá? Primeiro as anamorfoses. Bom, nesse segundo vídeo nós vamos analisar aqui a página 44 e 45, que fala das pirâmides etárias. Alerto vocês que esse tipo de gráfico ele é extremamente comum nas avaliações da ETEC e nas avaliações da Embraer, tá? Se você pensa em passar no vestibulinho da Embraer ou da ETEC, com certeza você vai se deparar com alguma questão que usa pirâmide etária. Porque é um gráfico que revela muita coisa, tá? Além de servir como um instrumento para governantes entender melhor a sua população e escolher onde fazer os investimentos, é possível inclusive você ter acesso a pirâmides etárias de todos os municípios do Brasil. Então vocês podem entrar lá no site IBGE Cidades e vocês terão acesso à pirâmide etária da cidade de Itatinga e comparar com de outras cidades, por exemplo. Então, é uma informação relevante à administração pública, porque demonstra várias coisas. Por exemplo, se a população é jovem, ou seja, se tem muitas crianças e adolescentes, se a população é adulta, ou seja, se a população envelheceu bastante, certo? Se tem muitos idosos na cidade, ou no estado, ou no país. Você pode analisar a população economicamente ativa, ou seja, os adultos, aqueles com mais de 15 anos, menos de 60, aqueles que mais trabalham, né? A população economicamente adulta é aquela que está apta ao trabalho, tem idade para o trabalho, ou seja, nem é criança e ainda não se aposentou. Então é muito importante analisar isso porque a economia depende da população economicamente ativa. Também separa homens e mulheres lado a lado. Então você pode analisar, por exemplo, o efeito de uma guerra através de uma pirâmide etária. Porque, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, se você analisar as pirâmides etárias da França, da Alemanha, nos anos 1950, por exemplo, você vai ver uma redução muito drástica da população adulta masculina. Por quê? Porque morreu na guerra, tá? E assim, nós podemos analisar fatos históricos, podemos planejar o futuro, olhando as pirâmides etárias dos lugares, tá? Dos países, cidades e estados. Pessoal, não é difícil entender uma pirâmide etária. Então vamos aos elementos. Primeiro, do lado esquerdo, pessoal, nós temos os homens, tá? Os homens ficam do lado esquerdo, portanto essas barrinhas laranjas correspondem aos homens. É importante vocês verificarem aqui, ó, se a população está em milhões ou no percentual. Nesse caso, nós temos em milhões. Então, esse número aqui, ó, 6 milhões, significa o quê? Significa crianças de 0 a 4 anos, certo? Da população masculina. Então, são quase 6 milhões de homens de 0 a 4 anos no México, tá? No caso aqui, do lado esquerdo, nós temos a mesma coisa. De mais ou menos aqui 5 milhões de mulheres de 0 a 4 anos, tá? Observe, por exemplo, na faixa de 70 anos, que nós temos aqui, ó, tá batendo bem nessa linha, que é a linha do 1,2 o quê? Milhões. 1,2 milhões de mulheres de 70 a 74 anos. Observe que os homens não chegam a esse patamar, tá? Os homens parou a barrinha laranja aqui um pouco antes. Então está demonstrando que há mais mulheres acima de 70 anos do que homens. Quase todos os países do mundo isso acontece, tem mais idosas do que idosos, os homens morrem mais cedo, em torno de 5, 6 anos antes que as mulheres, na maioria dos países. Como essas duas pirâmides etárias, a do México e a dos Estados Unidos, está em milhões, nós podemos identificar qual é o mais populoso.
Nesse caso, a gente pode facilmente identificar que os Estados Unidos é mais populoso que o México. Os Estados Unidos tem em torno de 310 milhões de pessoas e o México tem em torno de 120 milhões de pessoas. Portanto, a população dos Estados Unidos é quase 3 vezes maior do que a do México. É fácil de entender, é só vocês observarem que aqui embaixo vai de 0 a 15 milhões, tá? Enquanto que a do México de 0 a 6. A população dos Estados Unidos é maior. Porém, para analisar em termos percentuais, o formato da pirâmide é mais adequado, né? Você consegue identificar que apesar de nos Estados Unidos ter mais crianças, por exemplo, tem mais homens do que de 0 a 4 anos do que o México, chegando aqui passando de mais ou menos em torno de 10 milhões de crianças contra 5 milhões de crianças no México. Em termos percentuais, as crianças no México representam mais, tanto que o gráfico aqui no México observa uma base mais larga. Quando nós temos uma base da pirâmide larga, é porque é um percentual elevado de crianças. Quando essa base é mais estreita, mais curta, o percentual de crianças não é tão grande. Mas aqui podemos observar que o fato da população dos Estados Unidos ser maior faz com que a população de crianças nos Estados Unidos seja maior que a do México. Mas em termos relativos, ou seja, em percentuais, há mais crianças no México em relação ao total da população mexicana do que nos Estados Unidos. A taxa de natalidade do México é maior do que a dos Estados Unidos. Nasce mais do que crianças do que nos Estados Unidos. Tá? Bom, o corpo da pirâmide, ou seja, aquela população acima de 15 anos e abaixo de 60 ou 65, dependendo do gráfico, corresponde aos adultos em idade para o trabalho, tá? É a chamada PEA, população economicamente ativa, certo? Qual teria uma população economicamente ativa maior? O México ou os Estados Unidos? Bom, fica bem claro que a população economicamente ativa dos Estados Unidos é maior, né? Tanto que há um formato aqui de retangular da pirâmide dos Estados Unidos. Já no México, esse percentual está funilando, ou seja, está formando uma pirâmide. Então, como está reduzindo, conforme vai aumentando a idade muito rapidamente, a população no México, certo? Quanto mais velha, mais reduz aqui, isso é um sinal de que nos Estados Unidos a expectativa de vida é maior do que a do México, tá? Quando você tem uma pirâmide etária com formato retangular, geralmente é um país mais desenvolvido e as pessoas vivem mais tempo nesse país. Quando o formato da pirâmide é triangular, é porque o país é mais pobre, geralmente tem mais crianças e conforme passa as idades, as faixas etárias, a população cai, porque a expectativa de vida é menor. Países mais desenvolvidos têm sistema de saúde melhor, a qualidade de vida é melhor e as pessoas conseguem viver mais tempo. Através das pirâmides etárias, você consegue, portanto, analisar se você vai investir mais em escolas, creches ou se você precisa construir mais hospitais. Se a sua população está muito envelhecida ou se está envelhecendo rápido, significa que a população está mais idosa e vai precisar mais de hospitais, tá? Mas se a taxa de natalidade, como é o caso aqui do México, é alta e está nascendo muitas crianças, você vai precisar investir primeiro em creches, em escolas, tá? Então veja como as pirâmides etárias fornecem informações importantes aos administradores. Bom, duas perguntas aqui que nós colocamos lá no Google Formulário. Qual dos países representados tem população mais numerosa? Bom, fica claro, olhando a base aqui, né, os números, né, dos Estados Unidos vai até 15 milhões, é justamente que a população dos Estados Unidos é maior, em torno de 310 milhões de habitantes. A segunda pergunta, que país apresenta a maior participação de população economicamente ativa? Também é os Estados Unidos, né, pessoal? Tem uma pirâmide triangular e tem uma população economicamente ativa maior. Agora, e se a pergunta fosse, qual dos países possui um percentual maior de crianças? Seria o México. E se a pergunta fosse,
Qual é o país que possui um percentual maior de idosos? Novamente seria a resposta Estados Unidos. Preste atenção nisso, que eu passei isso lá no formulário. As pirâmides etárias, pessoal, é uma das melhores formas de você comparar o desenvolvimento do país. Tá? Aqui na página 45, nós temos exemplos de pirâmides etárias diferentes, né? A do Haiti, um formato de triângulo, né? Observe aqui, olha como está bem triangular a do Haiti. O Haiti é o país mais pobre das Américas. Quando tem esse formato triangular, é porque o topo, que representa os idosos, tem poucas pessoas, porque as pessoas já morreram antes de se tornarem idosas. Isso significa qualidade de vida ruim. Uma alta taxa de natalidade, quando nós temos uma base muito larga, significa descontrole, né, da taxa de natalidade. Os mais pobres têm mais filhos, pessoal. Então, geralmente representa um país muito, muito, muito pobre, uma pirâmide etária bem triangular. O da Colômbia, pessoal, observe que não está tão triangular. A da Colômbia tem esse formato aqui, ó, com a base se estreitando. Ao mesmo tempo, o topo dessa pirâmide está ficando mais larga. Dá para perceber que o topo da pirâmide da Colômbia está mais larga do que comparado ao Haiti. Esse tipo de pirâmide etária representa países em desenvolvimento. São países que estão já reduzindo a sua taxa de natalidade, está ficando menor a natalidade e também está aumentando a expectativa de vida. As pessoas passam a viver mais, mas ainda não tanto quanto nos países mais desenvolvidos do mundo. Nos países desenvolvidos, nós temos dois tipos de pirâmide. A mais comum é essa que representa a Nova Zelândia, que tem um formato retangular até 65 anos, certo? E também tem e só vai formar um triângulo depois dessa faixa etária de 65 anos. Esse formato mais retangular, até 65 anos, é típico da maioria dos países desenvolvidos do mundo. Observe que a taxa de natalidade ela é reduzida, né? Não é maior do que a da população adulta. A população economicamente adulta é a maior parte da população, ou seja, bem típico de países desenvolvidos. Tá? Mas existem ainda países ainda com uma expectativa de vida muito alta, que é o caso do Japão. Observe que no caso japonês tem muito mais muito mais idosos do que crianças. A taxa de natalidade é muito baixa, certo? Isso tem a ver também com o país é muito pequeno e a qualidade de vida é muito boa. Então é um país aí muito idoso. Isso é um problema. O Japão, que tem um estágio muito avançado de desenvolvimento, né, acaba apresentando esse problema de excesso de população idosa. Por que é um problema? Porque fica muito difícil pagar a aposentadoria, tá? Você precisa ficar aumentando a idade mínima para aposentar para que o país consiga pagar os aposentados. A expectativa de vida no Japão é muito alta. Isso tem a ver não só com os salários altos, a tecnologia que o país possui nos hospitais, mas também o estilo de vida que as pessoas comem menos gordura, né? Muitas algas marinhas, muitos peixes, tem uma alimentação balanceada, fez com que o Japão tivesse a liderança mundial em expectativa de vida, gerando um problema econômico que dificulta muito o crescimento maior do Japão, que é o excesso de população idosa, tá? Os gastos com população idosa, com saúde, acabam ficando muito elevados. Isso já é um problema em países como o da Nova Zelândia, é um problema muito maior no caso do Japão, que tem uma população muito envelhecida. E isso faz também, pessoal, que a população do Japão caia, tá? Essa é a diferença de Nova Zelândia e Japão. Ambos são países desenvolvidos, com boa qualidade de vida, mas a Nova Zelândia, com esse formato de pirâmide, mantém a população estável. Já no Japão, a população está caindo, está diminuindo, porque está morrendo mais pessoas do que nascendo. Então, pessoal, é isso, certo? Nós aí explicamos dois tipos de gráficos hoje, anamorfose, mapas anamórficos e as pirâmides etárias. Esse assunto da aula de hoje
ele é muito importante para os vestibulinhos, porque eu tenho certeza que tanto mapas anamórficos quanto pirâmides etárias irão cair nas provas da ETEC e da prova da Embraer. Se você não entendeu esse assunto, você precisa revisar, perguntar, pedir novas explicações ao professor, caso você queira realmente passar nessas provas, tá? Beleza? Até mais, pessoal!